No ar, Missão Quadrangular. Este programa é apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Comece tudo, pare de sofrer. Quer de volta sua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e se sente sem valor. Amigos do programa Missão Quadrangular, bom dia, e que a paz poderosa de Jesus Cristo esteja com todos os que estão nos dando prazer da sua sintonia. Este é o programa Missão Quadrangular, chegando até você. Este programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, horário 10 horas da manhã até as 10h30 aqui pela Rádio Esperança. Mas, meus amigos, o mês de agosto chegou. E com o mês de agosto, a poderosa campanha Aliança de Sangue. E eu quero imediatamente passar a palavra ao missionário Jorge Silveira, ele que veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, para estar ao nosso lado, realizando esta grande campanha Aliança de Sangue. Bom dia, missionário Jorge Silveira, o sacerdote da libertação. Muito bom dia a todos os ouvintes do programa Missão Quadrangular. Muito bom dia a todos amigos católicos, espíritas, protestantes, aqueles que não professam nenhum credo religioso. Bom dia a todos vocês que estão ligados conosco. Aqui quem vos fala é o sacerdote da libertação. Estou realizando esta semana a cruzada Aliança de Sangue, ali na Avenida Protásio Alves, 4.496. E hoje, quarta-feira, é a quarta-feira forte da quebra das alianças erradas, aliança com o passado. Muita gente está sofrendo hoje e estão levando outros ao sofrimento porque fizeram uma aliança errada, porque casaram com a pessoa errada, porque fizeram a sociedade com a pessoa errada, porque se envolveram com as companhias erradas. É por isso, porque invocaram o Deus errado e por esse motivo estão sofrendo. E depois se pergunta: meu Deus, o porquê que eu estou passando por isso? Porque você fez uma aliança errada. A Bíblia diz a respeito de um homem chamado Henri. Henri, um nome até diferente, não muito citado, mas esse homem foi rei Israel. E esse homem se desviou dos caminhos de Deus, do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e começou a servir aos deuses inúteis e corrompeu a fé da nação. E ele, para se assegurar que do período do seu reino não houvesse guerras, ele fez alianças erradas com povos que eram
idólatras. E dessa união, dessa aliança, ele casa o seu filho Acabe com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios. E Onri morreu, mas Acabe dá sequência ao seu reinado, e ele passou a ser patrocinador da religião dos Baalins, aonde tinha por o seu Deus, o Baal. E Jezabel, ela era sacerdotisa de Azera. E esta união, a Bíblia diz que Acabe, ele fez coisas piores do que o seu pai. Olha só que quando se faz uma aliança errada, a herança que se deixa para os filhos, para a descendência, é sempre piorá-lo. Ele construiu um templo para Baal em Samaria. Ergueu o altar. Diz a Bíblia que ele fez poste sagrado. E essa atitude dele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis. De repente, o que você está fazendo hoje, ou fez, ou alguém fez, provocou a ira de Deus. E por isso, você vai dizer assim, mas aqui Deus é esse que mata, que castiga? Não. Deus, ele é justo. Tem um dizer que diz que quem semeia ventos, colhe o quê? Tempestades. Não é mesmo? A verdade é que Israel foi uma falência espiritual, até que surge no cenário um profeta chamado Elias. E Elias, ele chega diante de Baal e diz assim, olha, se é Baal que é responsável pela prosperidade de Israel, então estou dizendo que a partir de hoje não haverá chuva em Israel. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. E durante 3 anos e meio, veio uma seca sobre Israel, uma fome, ao ponto que a Bíblia diz que até o Acabe saiu à procura de água para os seus animais. Foi aonde então Elias chega e convoca para o duelo dos deuses todo o povo no Monte Carmelo. Mas ele faz uma pergunta para o povo de Israel. Ele fala, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, siga Baal. Hoje, muitas pessoas elas estão cocheando em 2 pensamentos. Por que eu digo isso? Porque a pessoa, ela fala assim, Deus é o meu Deus e ele vai me guardar. Mas quando ela põe o pé do lado de fora, ela fica com medo de ser assaltada. Ela fica com medo de que alguma coisa ruim lhe aconteça. Eu lhe pergunto, se você tem uma parceria, uma aliança com Deus que garante proteger, como é que você vai sair para fora com medo de ser assaltado, de tomar um tiro ou de ser acidentado? Se a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, para quê? Só para ficar enfeitando? Não, para guardar e livrá-los. Se a pessoa diz assim, como muitos dizem, eu tenho muita fé em Deus, tem tanta fé nesse Deus, que elas têm medo da separação, elas têm medo que, como essa tragédia que aconteceu em São Paulo lá, elas têm medo que isso aconteça com elas também. Elas têm medo de ver o filho morto, porque sabe que o filho está envolvido nas drogas. Quando se tem uma aliança
com o verdadeiro Deus, ele diz o quê? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Tem muita gente que fica assim, meu Deus, o mês de agosto é um mês pesado, é o mês que acontece tanta coisa ruim, e a própria mídia traz relatos até mesmo de pessoas famosas que morreram ou aconteceram uma tragédia com elas no mês exatamente de agosto. Eu lhe digo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? As pessoas, elas dizem assim, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se ela recebe uma notícia, algum rumor, se ela ouvir um rumor no trabalho de que a empresa vai fechar, ou que o patrão está para mandar embora, elas já ficam desesperadas e algumas pensam até mesmo em se matar. Tem gente que acha que vai morrer só porque foi mandado embora de um emprego. Eu lhe pergunto, então você não tem aliança com esse Deus do Salmo 23? Que Davi diz, ele é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele diz nada, é nada. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não brote o fruto da oliveira, ainda que não haja o quê? Sementes plantadas, nem haja o quê? No pasto o quê? Vacas. Mas está dizendo o quê? Todavia, eu vou confiar no Senhor. Eu quero dizer aqui o seguinte, Elias, ele disse para o povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? E lá na frente Deus fala para Elias assim, ainda tem Israel 7.000 homens que eu conservei, que não se curvaram diante de Baal. Porque quem tem aliança com o Deus verdadeiro, não vai se curvar diante de Baal. Não vai se curvar diante do problema. Não vai se curvar diante da dificuldade. Não vai se curvar diante das decepções. Não vai se curvar diante da doença, ainda que os especialistas dizem, não tem cura, aceite, se conforme, vai morrer. A pessoa fala, eu não vou morrer, porque eu tenho aliança com um Deus de milagres, um Deus sobrenatural, um Deus que cura e liberta. Por isso hoje, nessa quarta-feira, eu quero convocar vocês para esse grande duelo. Vai ser um duelo forte, um duelo, nós vamos realizar ali o duelo forte dos deuses. Nós vamos estar orando e determinando para que toda praga, todo mal seja arrancado de vez da sua vida e da sua família. Esse problema que está diante de você, desafiando a tua fé, se você quer conhecer ou se você crê nesse Deus, você vai ver a diferença daquele que serve ao Deus vivo e aquele que não serve. Tem muita gente que hoje está sendo vítima da obra dos encostos. Mas por quê? Porque estão desprotegidas. Não tem uma proteção, uma vez que a proteção, ela vem por intermédio de quê? Do sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus lhe garante a vitória. E hoje eu vou distribuir gratuitamente o sangue do Cordeiro para você levar para sua casa e ungir à meia-noite, ungir as suas portas, suas janelas, para que haja proteção. Vou lhe dar o algodão embebido no sangue do Cordeiro, para que você unja a sua casa, para que o mal não entre na sua casa. Como eu falei ontem à noite, Deus cercava a casa de Jó. Se ele cercava a casa de Jó, ele cerca a minha e cercará a sua também. E uma vez que a nossa casa, a nossa família está cercada, o mal não tem força para entrar. Pode até tentar, pode até querer, mas não vai conseguir.
Porque não existe nada mais forte do que o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Mas a sua fé não pode estar dividida. Você não pode estar dividido entre dois pensamentos. Quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa, você está me ouvindo, você já fala, mas será? Será? Quando você fala será, você já manifestou uma crença, sabe em quê? No mal. Porque a dúvida é do diabo. A dúvida é dele. Mas a certeza, ela vem de Deus. Porque a fé é a certeza. Por isso, eu quero que você venha hoje, quarta-feira, local da sua vitória, local da tua bênção, aonde eu, sacerdote da libertação, estarei ministrando. Avenida Protásio Alves, 4.496. Quem deve participar? Todos que crêem, todos que precisam, todos que estão sofrendo, todos que não vão se curvar diante do Baal, diante do problema. De repente você está sofrendo no seu casamento, está sofrendo nos seus negócios, aliança errada, mas nós vamos determinar, vamos romper com essa aliança e trazer uma renovação, uma aliança com o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Não é isso mesmo, missionário Fernando? É verdade, pastor Jorge. Nós queremos romper todas as alianças passadas que porventura o seu familiar, que porventura outras pessoas que repercute na sua vida hoje. E isso que o pastor explicou é verdade, acontece na vida de várias pessoas nesta cidade grande que é a cidade de Porto Alegre. Muitas pessoas sofrem com isso. E muitas vezes elas não entendem por que acontece tanta desgraça na família delas. Por que acontece tanta coisa. E às vezes não entendemos por que acontece, por que nós ouvimos nas notícias tanta desgraça. Porque nós não sabemos muitas vezes a história que há por trás daquela família, por trás daquela família. O trabalho feito, muitas vezes há um trabalho feito contra essa família, há muita dificuldade, aonde pessoas trabalham especificamente para poder destruir a tua família, e você muitas vezes não sabe. Mas o Senhor Jesus, através da sua aliança que Ele fez lá na cruz do Calvário, nós vamos estar abençoando a tua vida. E nós queremos te ver feliz, abençoado. E nós queremos fazer com que você tenha uma aliança com a sua felicidade. Nós queremos que você faça aliança com a sua felicidade. Mas antes você precisa quebrar todas aquelas alianças passadas que você fez e não deu certo. Mas você, quebrando estas alianças, você vai poder fazer uma aliança com a felicidade e ser feliz em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, que nós vamos estar ministrando nesta campanha, e você vai ser mais que vencedor, e nós cremos nisso, não é, pastor Jorge Silveira? É verdade. Eu quero que você prepare aí o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, porque eu vou estar fazendo uma oração. Mas não olhe o tempo, não olhe a distância, venha participar conosco hoje, porque um milagre espera por você. Ontem à noite, hoje eu vou até chamar para testemunhos, mas muitas pessoas já me procuraram dando testemunho do ano passado. Pessoas que estavam com causas paradas na justiça, e nem receberam o comunicado. Quando foi olhar lá, estava lá o dinheiro, quantia que a pessoa falou: meu Deus, isso aqui, que dinheiro é esse? E não é pouco não vou falar o valor aqui, mas
Não é pouco não, meu amigo. Não é coisa pequena não. Mas Deus faz essas coisas. Mulheres que não engravidavam e agora estão aí, já, a criança já estão para nascer. Eu creio que algumas vão chegar até agora durante a campanha. Então eu vou pedir a esperar um pouquinho, terminar a campanha. Não é verdade? É questão de fé, minha amiga. É questão de fé, de não se curvar diante do Baal. Não se curvar diante do problema. Porque o próprio Deus fala assim, ó. Com Deus é tudo novo, minha amiga. Eis que as coisas velhas ficaram para trás. Mas se você não romper com a aliança do passado, não tem como você chegar lá na frente. Porque cada passo que você for dar, tem alguma coisa que vai querer lhe prender, que está te prendendo, que vai te puxar. Aí é aquela história, é um passo para frente, 5 para trás. Chega dessa história, porque nós já estamos prestes a chegar, não só ao final do programa, mas também ao final do ano. E você não pode terminar esse ano do jeito que está. Você tem que fazer desse ano o ano do destaque, o ano da diferença. 2013, até o meu Galo Mineiro ganhou, meu amigo, a Libertadores. O que mais não vai acontecer esse ano de 2013 na sua vida? Parabéns pra você pelo seu aniversário. A família Quadrangular está homenageando hoje, dia 14 de agosto, Iris Pedro. E também está aniversariando hoje Noeli Martins, pastora auxiliar. E também está aniversariando hoje Ayrton da Silva Santos. Iris, Noeli e Ayrton estendam as suas mãos e recebam de Cristo o maior de todos os presentes, que é a saúde, a prosperidade e a proteção divina. Um feliz aniversário! É momento de oração, é momento de vitória, no programa Missão Quadrangular. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu oro agora por todas as famílias e ouvintes do programa Missão Quadrangular. Esta pessoa que está ligada conosco de uma forma direta ou indireta, porque tem alguém ouvindo esta oração, alguém que está no leito de dor, alguém que está até mesmo no leito da morte, mas que o Senhor estenda as tuas mãos para livrar da morte e curá-lo dessas dores, dessa enfermidade. Abre as portas para o desempregado, traga providência ao necessitado, supra as necessidades de todo o povo. Guarda, livra do mal, do acidente, da bala perdida. Arranca toda a falta de paz em meio às pessoas. Vai adentrando com a tua bênção nesse local de trabalho, nessa empresa, trazendo aí boas novas, sucesso. Meu Deus, que haja nesse dia vitórias, milagres e proteção. E que no nome de Jesus, pelo sangue, essas pessoas sejam todas abençoadas agora. Eu consagro o copo com água, abençoo a peça de roupa, fotografio o documento, a chave, e declaro aí a sua bênção e a minha bênção, em nome do Senhor Jesus. Pois muito bem, repetindo, eu vou lembrando que a partir das 19h30 hoje, né? Hoje, 19h30, 7h30 da noite, eu vou estar ali na Avenida Protásio Alves, 4.496. Fica próxima à Estação Figueira, muito fácil, tem uma placa lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, que até cego enxerga. E eu vou estar alguns minutos antes, né, uns 40 minutos antes, para atender. Se você deseja um atendimento, eu vou estar ali para atender
impôs minhas mãos te abençoar e vou estar distribuindo gratuitamente o algodão embebido no sangue para você ungir a sua casa. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Porque com Deus eu vou. Dia, ouvintes do programa Missão Quadrangular. Para mais informações, ligue para estes telefones 32 26 97 14 e 33 87 4282. Nós voltamos amanhã, 10 horas da manhã, programa Missão Quadrangular. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Muitas são as pessoas que têm sofrido com doenças, invejas, desemprego, depressão, traições, pessoas que já não sabem mais o que fazer para serem felizes. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No mês de agosto, participe da campanha Aliança de Sangue. Igrejas do Evangelho Quadrangular. Faça uma aliança com a sua felicidade. Participe da campanha Aliança de Sangue. Este programa foi apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.